Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 28. Antes de iniciarmos efetivamente o nosso devocional, só comentar aqui com os irmãos e pedir oração também pelas nossas vidas, né? Eu e a irmã Karina aí pegamos uma gripe daquelas bem severa, final de semana foi meio complicado, tivemos febre, foi bem difícil aí, mas o Senhor tem nos restaurado, nos dado ânimo, nos dado força. Os irmãos sabem, tô há quase um mês, né, guerreando com essas questões aí do trato respiratório. Primeiro eu tive uma faringite, depois melhorei da faringite, fiquei com uma tosse recorrente, e agora peguei essa gripe. A tosse continua, mas tá melhorando, e a minha voz, assim, né, tô um pouco congestionada, tudo, então minha voz tá um pouquinho estranha, mas nós prosseguimos. Nós sabemos, né, irmãos, que nós temos vivido os últimos tempos, temos visto que são tempos terríveis, tempos difíceis, e precisamos estar atentos a todas as coisas e permanecer firmes no Senhor, sabendo que nele nós somos mais do que vencedores e que em Cristo nós podemos atravessar seja o que for. Então, assim como nós temos orado pelos irmãos, nós sempre oramos. Tem alguns irmãos que entram em contato pelo WhatsApp, pedem oração especificamente por situações que estão atravessando, muitas pessoas enfrentando situações de enfermidade, e nós temos aqui sempre orado pelos irmãos. Orem também por nós e vamos nos fortalecendo como igreja do Senhor, né? Um ajudando o outro, um orando pelo outro, e nós vamos prosseguindo, avançando no reino de Deus, crescendo em conhecimento da graça, conhecimento de Cristo Jesus, em nome de Jesus, tá bom, amados? Então, prosseguimos aqui. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 28 de Gênesis, e nós vamos compartilhar um devocional extraído dos versículos 20 até o 22, que está escrito assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse capítulo nós vemos Jacó saindo da casa de seu pai, indo para a terra onde morava a família de sua mãe, Rebeca, para encontrar uma esposa e também para fugir daquele momento de ira ali que Esaú estava, porque Jacó pegou a bênção no lugar dele, né? Então, Jacó vai a caminho da terra da sua família, né? Da família da sua mãe, e no meio da viagem, ele para ali para descansar e ele tem um sonho. E naquele sonho, Deus aparece para ele e diz assim: Olha, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E eu vou fazer que tudo o que eu prometi a você aconteça. E quando Jacó acorda daquele sono, ele diz assim: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E daí a Bíblia diz que ele teve medo e ele disse: temível é este lugar. E aí vem os versículos posteriores e esses que nós acabamos de ler. Amados, eu estava meditando aqui e refletindo, pensando um pouquinho sobre como foi que iniciou a caminhada de Jacó com Deus e como era a caminhada de Abraão com Deus. Por quê? Porque aqui nós podemos estabelecer um paralelo de como é a vida que Deus estabeleceu para nós, com Ele, por intermédio de Cristo Jesus, e como normalmente nós acabamos vivendo. Não vivemos a plenitude do que Deus estabeleceu para nós. Jacó, ele sonhou
Deus se revela a ele, e aí ele acorda daquele sonho e diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, ele não conseguia discernir a presença de Deus. E ele teve o quê? Ele teve medo. E ao sonhar, ele derramou ali um óleo sobre aquela pedra que ele tinha colocado como travesseiro, ele estabeleceu ali como um lugar de dedicação a Deus, mas ele não tinha aquele relacionamento com Deus. Tanto que ele faz um voto e ele diz assim: se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim nessa viagem, se Deus prover tudo que eu preciso, então, olha só. Então, eu acho interessante isso, amados. Ele será o meu Deus. Então o Senhor será o meu Deus e eu vou devolver o dízimo de tudo aquilo, eu darei o dízimo de tudo aquilo que ele me der. Veja que ele faz um voto com Deus. Ele não tem um relacionamento de intimidade com Deus. Ele coloca uma situação, ele diz: se o Senhor me abençoar aqui, então eu vou entender que o Senhor está comigo, vou fazer do Senhor o meu Deus e vou trazer o dízimo de tudo que eu receber do Senhor. Veja que é como se fosse uma troca. Se o Senhor me abençoar, então eu entendo que o Senhor é meu Deus, faço do Senhor o meu Deus e te dou o dízimo do que o Senhor me der. Veja que é uma troca. Quando nós olhamos aqui para Jacó, nós vemos que uma boa parte dos cristãos hoje vive esse mesmo modelo de vida de Jacó. Deus está presente, eles não conseguem discernir que Deus está presente, e quando acontece alguma coisa, seja um sonho, talvez uma profecia, talvez uma palavra, aí eles entendem que Deus estava ali. Uau, o Senhor está aqui. E eu não estava vendo que Deus estava aqui. E aí eles começam a fazer votos com Deus. Se o Senhor me abençoar então nesse trabalho, aí eu vou saber que Deus está comigo, eu vou entregar o dízimo. Se Deus me abençoar aqui nessa decisão que eu tenho que tomar, então eu vou saber que Deus está comigo. Se é sempre esse se. Se acontecer alguma coisa, que eu vou entender que Deus está comigo. E tem muitos cristãos vivendo assim, o modelo de vida de Jacó. O relacionamento com Deus, que era esse relacionamento que iniciou aqui de Jacó. Mas, amados, esse não é o modelo de vida que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus. O modelo de vida que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus é o modelo de Abraão. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreve, a carta aos Romanos, nós vemos que a lei, ela foi introduzida depois, né, bem depois aqui desse período, e ela foi introduzida por quê? Por causa do aumento das transgressões. E o modelo de vida da lei é mais ou menos esse modelo de vida aqui de Jacó, que não é um relacionamento de comunhão com Deus, mas é uma troca. Deus me abençoa, então eu entendo que Deus está aqui comigo. É meio que uma troca. Mas o apóstolo Paulo explica que em Cristo Jesus nós fomos libertos da maldição da lei. Isso você pode ler na carta aos Gálatas. E em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos segundo a promessa. Qual promessa? Promessa dada a Abraão. Portanto, o evangelho, a vida estabelecida em Cristo Jesus, tem um modelo para ser vivida. E sabe qual é o modelo? É o modelo de Abraão. Mas qual era o modelo de Abraão? Nós já vimos aqui. O modelo de vida de Abraão era um modelo de vida de relacionamento e confiança. Ele não precisava fazer provas com Deus. Quando nós vemos a vida de Abraão, era Deus que fazia prova de Abraão. Era Deus que provava a fé de Abraão. Por quê? Para que a fé dele fosse aperfeiçoada, para que ele fosse aperfeiçoado. Mas qual era o modelo de vida que Abraão vivia?
de se relacionar com Deus, e porque ele se relacionava com Deus, ele tinha a direção de Deus. Quando nós vemos Deus falando a primeira vez com Abraão, o que a Bíblia nos relata, é Deus falando para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra onde eu vou te mostrar. E Abraão faz as malas dele, sai e vai, em obediência a Deus. Ou seja, Abraão tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor que ele não tinha dúvida. O Senhor falou comigo, ele está mandando eu sair daqui, ainda não me disse para onde, mas eu vou, porque no caminho ele vai me mostrar para onde ir. O relacionamento dele gerava a confiança em Deus. Então Abraão era direcionado por Deus. Ele não precisava fazer provas. Ah, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou saber que o Senhor é meu Deus. Não, ele já sabia que Deus era o Deus dele. Por quê? Porque ele se relacionava com Deus. Amados, Cristo Jesus fez uma obra completa exatamente para restaurar esse relacionamento com Deus. Abraão, antes da obra completa de Cristo Jesus, já conseguiu viver esse relacionamento com Deus. Imagine hoje eu e você, depois da obra consumada. Muitas vezes nós perdemos de viver a plenitude da vida que Deus tem para nós, porque nós insistimos em viver do jeito de Jacó, fazendo votos, fazendo provas com Deus. Não, esse não é mais o modelo de vida do Evangelho. Na verdade, esse não é o modelo de vida do Evangelho. O modelo de vida do Evangelho é que Cristo Jesus nos abriu um novo e vivo caminho até Deus, que nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Ou seja, por causa de Cristo Jesus e em Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Veja que Jacó teve medo. Ele viu que o Senhor estava naquele lugar e ele reconhece: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ele não conseguiu discernir a presença de Deus. Só depois que ele acordou do sonho, Deus precisou se revelar a ele num sonho. Amados, agora nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, o Espírito Santo testemunhando, testificando ao nosso espírito. Nós não precisamos viver apenas guiados por sonho, por palavra profética que algum profeta vem proferir a nós. Não, nós podemos viver do mesmo jeito que Abraão vivia. Abraão viveu antes da obra consumada de Cristo e desenvolveu um relacionamento íntimo com Deus, de seguir a direção de Deus. Imagine hoje eu e você, pós-obra consumada de Cristo Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho, que nos deu uma nova vida regenerada, que depositou do Espírito de Deus em nós, para viver em nós, para habitar em nós. Não precisamos mais viver de voto em voto. Nós podemos viver um relacionamento pleno com Deus por meio de Cristo Jesus. O que nós precisamos é desenvolver esse relacionamento. Desenvolvemos como? Através de uma vida de oração e de uma vida de estudo da palavra. Porque é aqui, na palavra de Deus, que nós conhecemos o caráter de Deus e conhecemos a voz de Deus. É na palavra que nós vamos ter discernimento para entender se é Deus mesmo que está falando conosco ou não. Por quê? Porque é na palavra dele que ele se revela a nós. Ele revela os seus princípios, o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de conduzir. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra, mergulhar num relacionamento com a palavra. Por quê? Porque Cristo é a palavra que se fez carne. Amados, a palavra de Deus escrita é muito importante para nós. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com a palavra dele.
E à medida que nós vamos crescendo nessa comunhão com Deus, por meio da oração e por meio do estudo da palavra dele, nós vamos sendo guiados, vamos tendo discernimento, vamos sabendo, é por aqui que eu tenho que ir, é por ali que eu tenho que ir, e não precisaremos mais viver de voto em voto. Ah, eu vou fazer um voto com Deus. Ah, se Deus me abençoar aqui, então eu sei que Deus está comigo. Deus já está conosco, Ele vive em nós por meio do seu Espírito. Nós não precisamos fazer um voto com Deus para saber se Ele está conosco. Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Agora somos amigos de Deus. Agora temos paz com Deus. Justificados por Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, Deus é por nós e Deus está conosco. Não precisamos fazer voto para descobrir se Ele está conosco ou não. Em Cristo é claro que Ele está, é claro que Ele é por nós. O que nós precisamos é desenvolver um relacionamento tão profundo com o Senhor para discernir o que Ele está nos direcionando, para discernir para onde Ele está nos guiando. Amados, nós temos vivido tempos difíceis em que muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque elas estão ouvindo qualquer voz por aí, porque não desenvolvem um relacionamento com Deus. O evangelho é relacionamento, o evangelho não é religiosidade, o evangelho não é profetada, como nós temos visto por aí. Não, o evangelho não é isso. O que Jesus Cristo veio restaurar, resgatar? O relacionamento com Deus. Foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz. O pecado nos impedia de ter um relacionamento pleno com Deus. A natureza corrupta nos impedia de ouvir livremente a voz de Deus. Mas Cristo Jesus fez uma obra para nos libertar do pecado, do domínio do pecado, para nos perdoar do peso do pecado e para nos regenerar, nos dar uma vida nova. Ele fez tudo isso e, além disso, ele depositou, ao ressuscitar, ele depositou do seu Espírito. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vive em mim e em você. O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus. Por meio do Espírito Santo, nós nos relacionamos com Deus. Amados, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Essa é a caminhada com Deus, a mesma caminhada de Abraão. Se relacionar com Deus e confiar nele e seguir a direção dele. Hoje em dia é tão difícil pessoas que vivem assim. É tão difícil que as pessoas transformaram o evangelho numa mera religião, que elas se relacionam com Deus por intermédio de terceiros. Seja pastor, seja profeta, seja padre, seja santo. Não, amados. Evangelho é relacionamento pessoal com Deus por meio de um único intermediário, Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amados, é por meio de Cristo nós temos livre acesso a Deus Pai. Nós podemos falar com Deus, nos relacionar com Ele, por meio do Espírito de Cristo que vive em nós. Não precisamos mais viver esse relacionamento terceirizado. Não precisamos mais ter medo de Deus. Esse capítulo nos faz aprender algo importantíssimo, que o modelo de vida que Deus tem para nós não é o modelo de Jacó, é o modelo de Abraão. Que eu e você, nós entendamos isso e vivamos isso, que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus para ouvir de Deus. Porque quando nós ouvimos de Deus, nós não precisamos ficar fazendo testes com Deus. Ah, Senhor, será que é o Senhor que está aqui? Será mesmo? Não, nós vamos aprendendo a discernir e entender as direções de Deus. E aí nós sabemos, é o Senhor quem está nessa circunstância. Não, aqui não é. Amados, é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2,
que é por meio da palavra que nós vamos renovando a nossa forma de pensar, para que a gente possa entender o caráter de Deus e os princípios de Deus e a forma que Deus pensa e age, para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é experimentar e comprovar? É viver e é conseguir julgar as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus. Não, essa não é. Por quê? Porque esse é o modelo de vida do Evangelho. Que nós vamos nos relacionando com Deus, confiando nele, sendo direcionados por ele. Esse modelo aqui que nós vemos é de alguém que não tinha comunhão com Deus. Ele começou a desenvolver o relacionamento dele com Deus aqui. Jacó começou aqui, mas veja que ele começou fazendo um voto. E por quê? Porque ele não tinha relacionamento. Eu não sei se você quer continuar vivendo de voto em voto, de prova em prova, ou se você quer desenvolver um relacionamento com Deus. Eu creio que o melhor é desenvolver o relacionamento com Deus, porque esse é o modelo de vida que Deus inaugurou para nós em Cristo Jesus, abrindo o novo e vivo caminho até Ele, para que em Cristo e por meio de Cristo nós tenhamos uma vida de comunhão com o Senhor e não precisemos mais viver de voto em voto, de prova em prova. Ah, amados, isso é tão extraordinário que eu e você entendamos isso e desenvolvamos esse modelo de vida. É interessante porque nesse mesmo contexto é a segunda vez que aparece a palavra dízimo. E aqui o dízimo aparece num contexto de voto. Se Deus me abençoar, então eu devolverei o dízimo. Lá em Abraão, Abraão tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que a primeira vez que aparece dízimo, Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque, foi por gratidão. Não porque ele fez um voto, se Deus me abençoar. Não, ele reconheceu que quando ele ganhou aquela guerra para salvar o seu sobrinho Ló, quando ele ganhou aquela guerra, ele reconheceu que Deus estava com ele. Ele reconheceu que primeiro Deus o havia abençoado e por causa disso, ele devolveu o dízimo. Veja como são estruturas de posicionamento e estruturas de pensamento completamente diferentes, amados. Abraão, comunhão, confiança, gratidão, sabendo que Deus sempre estava com ele. Jacó, medo, não reconheceu a presença de Deus e precisou fazer um voto com Deus para então descobrir que Deus de fato estava com ele. Qual é o modelo de vida que você quer viver? Você quer viver o modelo de vida de Jacó, que não é o modelo de vida completo que Deus conquistou para mim e para você? Ou você quer viver o modelo de vida de Abraão, que é exatamente o modelo de vida que o Senhor conquistou em Cristo Jesus para mim e para você? Um modelo de comunhão, de confiança, sabendo que Deus está sempre conosco, que é por nós e que nós podemos viver plenamente tudo que Ele tem para nós, seguindo a direção dele, confiando nele plenamente. Decida hoje. Se você quiser continuar vivendo de voto em voto, é só continuar do mesmo jeito. Se você vive assim, né? É claro. Mas se você quer desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida assim como foi a de Abraão, aí você só precisa se dispor para conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus inclui oração e estudo da palavra. Nem digo só leitura da palavra, mas estudo. Se aprofunde, tenha tempo com a palavra de Deus. Dedique tempo com a palavra de Deus todos os dias da tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra e pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós não queremos levar uma vida assim, apenas de voto em voto, de prova em prova, tentando descobrir se de fato o Senhor está conosco. Nós queremos viver o modelo de vida de Abraão, sabendo que o Senhor está conosco, porque o Senhor entregou Cristo Jesus em nosso favor, desenvolvendo um relacionamento íntimo e profundo contigo, que não é mais fundamentado no medo, mas é fundamentado na paz que excede todo entendimento. Queremos desenvolver esse relacionamento, essa confiança para seguirmos a tua direção. Por quê? Porque na tua direção há vida, há prosperidade, há bênçãos. Ah, Senhor,
Em Ti nós já somos abençoados e é assim que nós queremos viver. Não queremos viver como se nós estivéssemos correndo atrás da bênção. Não, Pai, queremos desfrutar do que o Senhor já conquistou para nós em Cristo Jesus. Como está escrito, em Cristo nós já fomos completamente abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais, e é assim que nós queremos viver, como já somos, plenamente abençoados por Ti em Cristo Jesus. Nos ajuda a viver assim. Nós queremos conhecer mais o Senhor, queremos crescer no conhecimento da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos ajuda nisso, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Espírito Santo, nos mostra como o Senhor pensa. Enquanto estudamos a Tua palavra, nos dá discernimento, nos dá entendimento. Traz a revelação da Tua palavra ao nosso coração. Nós queremos Te ouvir, nós queremos seguir a Sua direção, queremos viver plenamente o modelo de vida do Evangelho. Não o modelo de voto em voto em voto, mas o modelo de completa comunhão e confiança contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.